GPANcast, o podcast do servidor público. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao GPANcast, o podcast do servidor público. Meu nome é Gisele Moreno e estou aqui como anfitriã, recebendo mais uma vez o Marcelo Carlos dos Santos. Ele é diretor do GPAN, administrador, especialista na área pública. É um prazer recebê-lo aqui hoje, Marcelo. Obrigado, Gisele. Eu que agradeço mais uma vez, mais um convite para que nós falemos de um tema que tem ganhado cada vez mais relevância nas gestões municipais. É isso mesmo. O assunto de hoje é a importância do correto preenchimento do IEGM. E o porquê é importante tudo isso no julgamento das contas municipais. Hoje nós vamos falar sobre os desafios que estão por vir agora na próxima gestão, no próximo ano de 2026. Então, eu gostaria de agradecer você, ouvinte, que está aqui conosco, e espero que você nos acompanhe até o final, tá bom? Deixem suas impressões ali nos comentários, coloquem comentários construtivos, sugestões de temas, estamos abertos para todas essas avaliações. Nós repartimos aqui o nosso programa de hoje em 3 partes. A primeira parte, nós vamos falar como entender o novo peso do IEGM no julgamento das contas. A segunda parte, por que o correto preenchimento do IEGM importa para o gestor. E a terceira parte, que é o IEGM como ferramenta de gestão e proteção do gestor. Então, falando sobre o peso, do IEGM no julgamento das contas, nós sabemos que a cada dia mais o Tribunal de Contas avalia, esses índices, avaliam o correto preenchimento e a real efetividade, do IEGM ali nos municípios. Então, eu queria saber de você, Marcelo, por que o IEGM passou a ser central no julgamento das contas do município e o que mudou? Pois bem, o que mudou foi a visão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Gisele. Até o ano de 2014, quando o IEGM começou a ser utilizado no ano de 2014 como teste e definitivamente após 2015, o Tribunal de Contas ele avaliava a gestão do município, através das visitas anuais que os agentes de fiscalização do tribunal realizam nos entes jurisdicionados. Ele utilizava este levantamento, para verificar se as questões legais estavam sendo cumpridas pelos municípios. Então, se o município aplicasse corretamente os índices da educação, da saúde, gasto com pessoal, se pagasse os precatórios, se encerrasse o exercício com bom resultado orçamentário, financeiro, se passasse corretamente os recursos dos duodécimos para as câmaras municipais, enfim. Se o município cumprisse esses requisitos da legalidade, o tribunal ele julgava pela regularidade das contas dos municípios, do gestor. Contudo, o tribunal ele notou, através do tempo, que só analisar as contas anuais dos gestores pela visão da legalidade não estava sendo suficiente, para uma melhoria no serviço público prestado pelas administrações. Portanto, ele desenvolveu esta metodologia de avaliação, para que ele possa auferir, se aquelas programas, aquelas políticas públicas desenvolvidas e apresentadas à comunidade no PPA, elas estão sendo efetivas, ou seja, se elas estão alterando a vida do cidadão da comunidade de forma positiva. Então, foi isso que mudou, basicamente. Foi a visão do Tribunal de Contas sobre a gestão do município.
Entendi. E quais são essas dimensões que o tribunal costuma avaliar e o que elas influenciam no mérito das contas? Olha, são 7 dimensões que compõem o questionário do IEGE, tá? São o IEDUC, o I-Saúde, o I-Planejamento, o I-Fiscal, o I-Ambiente, o I-Cidades Protegidas e o I-Governança de TI. Tá? Então, através dessas 7 dimensões, né, o Tribunal de Contas pode, através da metodologia, repito, que ele desenvolveu, né, avaliar se as políticas públicas do município, do gestor, estão sendo desenvolvidas e mais, se estão alterando a vida do cidadão. Certo. Nós estamos aqui falando do Estado de São Paulo, né? Então eu vou perguntar do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, quando ele está analisando as contas, né? Analisando o IEGM, quais são as evidências que eles analisam e se você tem algum exemplo prático. Sim. O questionário, e para quem milita na área pública, sobretudo aos servidores municipais, que têm contato com o questionário, como a gente já disse aqui, ele é dividido em 7 dimensões e cada dimensão traz várias perguntas referentes àquele tema específico, né? Então, o questionário do IEGM, ele traz, através dessas perguntas, né, questionamentos sobre, evidentemente, o cumprimento da legislação que rege a área pública, né, e também aquelas questões dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tá? E se eu posso dar exemplos dessas evidências do que constam no questionário. Lá no IEDUC, nós temos uma pergunta que trata sobre o desempenho dos alunos no IDEB. Também lá no Saúde, nós temos uma pergunta que trata sobre o índice de vacinação do município, né? E também nós temos uma pergunta lá no IEDUC sobre o absenteísmo dos alunos. Então, essas são as evidências, né, que o Tribunal de Contas analisa, evidentemente, entre outras, que, se não me falha a memória, são 850 perguntas, salvo engano, né, que o Tribunal analisa, né, para poder dimensionar a efetividade do gasto municipal. Entendi. E agora vamos falar sobre a importância, então, do correto preenchimento. Não adianta a gente simplesmente preencher com dados fictícios ou estimativas, nós temos que Sim, preencher com realidades, claro. né? O tribunal já analisa isso há bastante tempo, né? E eu queria perguntar como o correto ou incorreto, né, preenchimento ou incompleto preenchimento pode prejudicar o gestor e pode prejudicar a conta em si também, né? Sim, como nós já dissemos, o tribunal mudou a forma de avaliar a gestão municipal, né? Trazendo ao protagonismo cada vez mais a avaliação do IEGM, Uhum. né? Desta forma, o Tribunal de Contas avalia no questionário ainda por um parâmetro, coloquemos assim, numérico. Né? Uhum. Cada questão de cada pergunta vale uma determinada pontuação que os municípios, em respondendo que fazem, vamos colocar assim, que atendem àquela pergunta, podem, em cada dimensão, obter uma pontuação máxima de 1.000 pontos. Sim. Tá? Então, o correto preenchimento do questionário do IGM, ele vai influenciar
num aumento desta pontuação em cada dimensão. Por isso quando o questionário for disponibilizado para os municípios responderem, que deve acontecer, acredito eu, na segunda quinzena de dezembro, agora, e deve ser respondido até o dia 31 de março de 2026, os municípios devem, de pronto, tomarem conhecimento de todas as perguntas trazidas no questionário e possam se organizar para que a pessoa que detém a melhor informação responda a essas perguntas, né? E também os municípios, os gestores, enfim, aqueles que têm acesso e respondem às perguntas, eles não devem fazê-lo no último prazo, Sim. porque certamente haverão equívocos quando da resposta às perguntas. Só para te dar um exemplo da vida real, determinado município, cliente nosso, nos ligou há um tempo atrás, me perguntando por que uma pergunta lá do questionário eles haviam respondido não, sendo que eles já faziam aquilo que estava sendo perguntado há bastante tempo. Né? Aí eu respondi, olha, quem foi que respondeu ao questionário? Foi a pessoa que tinha melhor informação? Provavelmente não. Né? E esta pessoa, ela respondeu dentro de um prazo razoável? Provavelmente não também. Né? Então, responder o questionário no afogadilho, no último prazo, na última semana, traz esses problemas, né? E o questionário e o IEGM, né, como a gente já disse, como protagonista no julgamento das contas, as respostas negativas, né, vão fazer com que as notas das dimensões sejam notas baixas, consequentemente, vão ter um peso muito grande no julgamento das contas, podendo desaguar, inclusive, né, num parecer desfavorável por parte do Tribunal de Contas. Acho que dentro da administração pública, né, dos municípios, a palavra que deve predominar é planejamento, né? Então, ao receber o questionário, o ideal é que aquele que tem a melhor informação, né, ou o secretário, um diretor, a pessoa que está à frente. Às vezes, Célio, não é nem o diretor. Às vezes é a pessoa da ponta da linha, Sim, né, que tem todas as informações referentes a determinado tema que está posto no questionário. Então, o diretor, o na verdade, secretário. a separação por dimensão, né? Exato, Primeiro, e exato. aí cada dimensão depois conseguir organizar a sua forma ali para responder o Cada melhor. secretaria, né, Uhum. que cujos temas estão colocados nas dimensões, né, deve se organizar, né, para que aquele servidor, como eu disse, pode ser um servidor da ponta da linha, mas é ele que sabe tudo, é ele Dia a que dia. alimenta sistemas, exatamente, o dia a dia, ele que alimenta sistemas, ele que busca os resultados. Esse servidor seja trazido para o processo para que ele apresente as melhores respostas. Uhum. Né? Como você disse, evidentemente as respostas têm que ser respostas verdadeiras, verídicas. Por quê? Porque durante o processo, faz parte do processo do ciclo do IEGM, né, a verificação das respostas apresentadas pelos municípios. Os agentes de fiscalização, quando vêm anualmente os municípios comprovar os dados que são enviados ao Tribunal de Contas na prestação de contas anual, através do sistema UDESC, eles também fazem a verificação daquelas respostas apresentadas no questionário. E tem os agentes de fiscalização, eles têm vamos colocar assim, o poder
né, de alterar aquelas respostas que eles verificarem que são inverídicas. Uhum. Por isso não adianta a gente querer responder o IgM de forma que não espelhe a realidade, porque Uhum. tudo isso vai ser revisto depois e checado pelo Tribunal de Contas. Sim. E em relação ao julgamento de contas, tem alguma cidade, algum município, algum exemplo que não seja tão indicado a ser seguido, de algum município que piorou os seus índices, as suas últimas contas pelo correto, não pelo A não evolução. preenchimento correto ou pela inconsistência desse preenchimento, que você se recorda, assim, tem alguma cidade a não ser seguida, né? Tem várias cidades, né? Infelizmente, eh, nessa última apresentação dos resultados do IgM, 2025, ano base 2024, se não me falha a memória, apenas 3 municípios atingiram a nota B, né? Nenhum atingiu a nota A, e a grande maioria dos municípios, é, é, desculpa, 3 municípios atingiram nota B+, se não me falha a memória, 27 atingiram a nota B, e o resto, a grande maioria dos municípios atingiram a nota C e C+, ou seja, são notas C e C+, que demonstram, né, que, infelizmente, apesar de já o IEGM estar aí na ativa, né, há 10 anos, a grande maioria dos municípios do estado de São Paulo não tem evoluído na implantação de políticas públicas efetivas, né? Então, é, nós temos vários casos, em razão disso, nós temos vários casos, né, de municípios que, por não evoluírem nos quesitos do IgM, receberam julgamento desfavorável de suas contas. A gente pode Uhum. citar aqui, porque são dados públicos, abertos, né? Não é nenhuma quebra de ética, né? Eu posso citar aqui o município de Paranapanema, e Nazaré Paulista, que tiveram as suas contas do exercício de 2022 julgadas desfavoravelmente em razão de não terem evoluído no IgM. E aqui, sem fazer terror, claro, Mas já fazendo. já fazendo, nós temos que lembrar que nós estamos no primeiro ano das gestões, Sim. né? E o que será avaliado em 2026, neste próximo questionário, é justamente esse primeiro ano. Por óbvio que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo entende essa questão. Ele não vai logo de cara, acredito eu, né, pelo menos não tem sido esta a praxe do Tribunal de Contas, que entende que o gestor no primeiro ano de mandato, ele ainda está tomando pé de tudo que acontece no município e aperfeiçoando, né, o seu planejamento. Então, em razão disso, o resultado do primeiro ano normalmente não traz uma imediata rejeição de contas. Uhum. Mas a partir daí, do segundo ano, do terceiro ano e do quarto ano, se o gestor não evoluir, muito provavelmente, e isso tem acontecido cada vez mais, né, esta não evolução vai desaguar num julgamento desfavorável das contas. Por isso, a gente tem reforçado para os nossos clientes, né, a importância de um bom gerenciamento Uhum. do IgM. Na verdade, a gente tem um histórico de uma leve tolerância ali, né, por ser o primeiro ano, Exato. mas nada justificam grandes falhas e inconsistências também, né? Então, ao assumir a máquina pública, já deve haver uma responsabilidade contínua, né? Com certeza, até mesmo porque chega muita gente nova, mas muita gente Continua, né? continua, Uhum. né? E esse pessoal, os servidores, que são servidores de carreira, eles já têm uma noção e já sabem da importância do IgM. Sim.
né? Então, eles devem alertar o gestor, né, que está chegando agora, coloquemos assim, apesar de já estarmos no final do primeiro ano, Uhum. o gestor que está chegando agora, quanto à necessidade de atender aquelas questões do IGM. Sim, e também quanto ao preenchimento O de todas correto as preenchimento, sim, informações, né? correto, Porque claro. agora é o momento de se receber este relatório, Sim, né? claro. E agora nós vamos falar sobre o EGM em relação como uma ferramenta de gestão e de proteção do gestor. Na verdade, nós não temos que ver esse índice, o IEGM, como um inimigo da prefeitura, um inimigo do Pelo gestor, contrário. né? Pelo contrário, é uma forma de se dosar, de se entender, de equiparar e tudo mais. Então, o gestor deve estar aliado, né? Deve andar de mãos dadas ali com o Tribunal de Contas, com os índices e tudo mais. E aí estamos entrando, finalizando o primeiro ano, vamos entrar agora em 2026. E quais são os principais desafios para que os municípios preencham corretamente, tenham essa sensação de que estão no caminho certo, né? No preenchimento e na avaliação de tudo isso. Olha, eu digo que eu não levantaria nem os principais desafios. Eu levantaria um desafio que, na prática, com os nossos clientes, a gente percebe. E qual é esse desafio? É aquele que a gente já disse aqui, que é obter a melhor informação daquelas questões colocadas no questionário do IGE. Uhum. Né? Então, o principal desafio é realmente entender aquilo que o Tribunal de Contas está perguntando, né, para que a melhor resposta possa ser apresentada ao Tribunal de Contas. Né? Então, esse eu reputo como o maior desafio dos gestores e das gestões quando se trata de EGM. Uhum. E como que o IEGM ajuda a manter a coerência entre PPA, LDO, LOA e as metas do Tribunal de Contas? É, 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 Essa junção do pacote completo, né? realmente é complicado. Como você disse, o, o gestor ele tem que entender o IEGM como mais uma ferramenta de gestão, Uhum. né? Mais uma ferramenta de planejamento. Sim. Então, o IEGM, por agregar nas suas questões todo o arcabouço legal que rege a área pública e ainda os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, ele deve servir como bússola, como um norte para a atuação do gestor. E Uhum. assim sendo, aquelas questões trazidas no questionário devem também ser trazidas às peças de planejamento, Sim. sobretudo ao PPA. Uhum. Né? Então, neste último ciclo de planejamento, que se encerrou agora em setembro, as gestões, várias delas tomaram esta precaução, trouxeram para o PPA, né, aquelas, vamos dizer assim, aquelas respostas negativas, né, no sentido de, através dessas respostas negativas, formular políticas públicas que atendam àquilo que o Tribunal de Contas está pretendendo que seja atendido e entendido como uma política pública efetiva, né? Então, o IEGM ele deve, mais uma vez, servir como norte, né, no dia a dia, para o dia a dia da gestão pública, né, da execução do orçamento, evidentemente, o orçamento deve
por força legal, né, estar amarrado, como a gente diz, Uhum. né, ou seja, aquilo que está no PPA deve estar na LDO e deve estar na LOA, né, e este planejamento ele deve, se não já tiver sido feito desta forma, né, nesse ciclo que se encerrou agora, ele deve ser ajustado, né, para que as questões do IGM possam ser atendidas. Maravilha. E como que o IEGM pode ser utilizado pelo gestor para evitar problemas? Essa é uma dica geral. Como que o gestor vai utilizar para evitar problemas no julgamento das contas? É que o medo maior é o julgamento das Ah, contas, sempre, né? né? Porque o julgamento das contas ele traz, em permanecendo, Sim. né? Ele traz várias consequências para o gestor, né? Eh, e aí você me pergunta como o gestor pode usar o IEGM para auxiliar, evitar problemas, né? Eh, eh, essa resposta, de certa forma, já foi dada na No resposta decorrer. anterior, Aham. né? Ele deve utilizar o IGM como um norte, Sim. né, para a execução do seu orçamento. Tá ótimo. E quando o IEGM aponta fragilidades em áreas sensíveis, como proceder? Como o gestor deve agir nesse momento? Bom, é difícil a gente identificar uma área sensível no IGM, porque tudo que está lá é sensível de uma certa forma, né? Sim, De sim. uma certa forma, né? Então, identificando fragilidades, né, o que a gente tem recomendado aos nossos clientes? Nós recomendamos aos nossos clientes que seja organizado na prefeitura um grupo de trabalho que fique voltado, não exclusivamente, porque, sobretudo nas pequenas É impossível, né? comunidades, exato, é impossível você ter Uma um grupo, equipe. uma Uhum. equipe, né, voltada exclusivamente para o IGM, né, mas que monte uma equipe que trabalhe com as questões do IGM no seu dia a dia, né? E esta equipe deve ter acesso, assim que o questionário for disponibilizado pelo Tribunal de Contas, ter acesso ao questionário, né, e procurar esmiuçar as questões do questionário, né, para que possam um pouco de tudo aquilo que a gente já falou, na verdade, Uhum. para que possam identificar quem vai responder cada questão do IGM, Sim. né? E aquilo que já se identifique que não é atendido, o que poderá já ser providenciado para que a falha não permaneça, né, para os próximos questionários. Sim. A penúltima pergunta, acho que muitos municípios passam por isso, que é a relação de um orçamento apertado. Sim. Como que o IEGM pode auxiliar a priorizar metas, a visualizar um contexto geral, onde, né, deve-se ter mais atenção ou otimizar recursos, pensando no orçamento apertado, que eu acho que não acontece com quase Ah, ninguém, não, isso é uma fantasia. utopia, né? Isso é fantasia. Orçamento apertado é fantasia. Eu acho que você usou aí uma expressão bastante adequada e bastante feliz. O IEGM é uma janela para a realidade, né? Porque ele apresenta, através das perguntas das dimensões, né, uma visão geral da administração, né? Então, acho que Uhum. foi muito feliz nessa expressão que você usou, né? E nas prefeituras que o orçamento é apertado, né, o IGM pode ser operacionalizado, digamos assim, né, através desta equipe designada para tratar do IGM,
De que forma? Identificando aquilo que pode ser atendido sem nenhum gasto, né? Porque como quase nenhuma prefeitura tem orçamento Uhum. apertado, né? Um dos grandes problemas para o atendimento de determinadas questões é realmente o gasto que vai haver. Por exemplo, uma questão clássica é a questão do AVCB. Para que os municípios Sim. obtenham o AVCB, eles têm que contratar uma empresa que vai fazer um estudo e isso demanda recursos. Muitas vezes os municípios não têm esse recurso disponível, né? Uhum. Também para o desenvolvimento de um plano de gestão de resíduos sólidos, Uhum. né? Também pode demandar a necessidade da contratação de uma empresa. Para uma outra questão existente no questionário, que é a correta pintura e sinalização horizontal, a sinalização vertical e horizontal das ruas do município, enfim. Então, isso tudo pode demandar um recurso que os pequenos, sobretudo os menores municípios do estado, não possuem, Uhum. né? Então, esta equipe organizada para acompanhar o IGM, ela pode estar esquadrinhando, ou ela pode esquadrinhar, para que nós usemos um gerúndio, né? Ela Uhum. pode esquadrinhar aquelas questões que não vão demandar um gasto financeiro. Por exemplo, né? Nós temos lá no e-planejamento uma questão relativa ao acompanhamento das metas físicas e metas financeiras, né? Uhum. Olha, é só organizar uma equipe que vai estar, que acompanhará, né, mensalmente, quinzenalmente, bimestralmente, né, se aquelas metas apresentadas no PPA, nas ações dos programas, estão sendo apresentadas, estão sendo obtidas, né, durante a execução do orçamento, Uhum. né? Nós também temos lá uma São ações questão. que não têm gasto, né? Que não Exato, tem custo. exato, não tem E, custo nenhum para o município, e- né? E tem várias dessas questões lá sim. no ISM. Por exemplo, lá na educação, tem uma questão referente à higienização dos brinquedos Uhum. escolares. Qual o gasto que vai se ter com isso? Né? É um gasto Já tem mínimo. a Já manutenção, tem a né? manutenção, já se compra produtos de limpeza, então é um Uhum. gasto mínimo, ou quase nenhum, Uhum. né? Então são várias questões, né, que podem ser atendidas assim, de pronto, né, e que poderão por si só já resultar num upgrade da nota do Sim. município, Uhum. né? Se não suficientes para mudar a nota de C para C+, ou de C+, para B, né? Mas assim, de tirar a nota do piso e levá-la para a fronteira eh, eh, da mudança Uhum. de nota na dimensão. Sim. Nós falamos muito em relação à área pública, né, ao gestor, aos diretores, aos secretários, as pessoas que estão ali na frente, né, a linha direta, ali a última ponta, o servidor público realmente, mas não comentamos sobre uma pessoa muito importante, uma figura extremamente importante, nós, né, o cidadão. Qual é o papel do cidadão? O que o cidadão pode auxiliar ou requerer? O que ele pode fazer em relação ao IEGM? Olha, infelizmente no Brasil nós não temos essa cultura, Sim. né, de participação do cidadão, né? Uhum. Tanto é que na nossa praxe, de novo, né, a gente tem acompanhado algumas audiências públicas, seja para discussão das peças de planejamento, seja para apresentação daqueles relatórios exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós temos percebido que a participação da população é mínima, para não dizer inexistente, Uhum. né? Então, em primeiro, nós precisamos que a própria administração faça um trabalho de educação da população, Uhum. para que a população possa participar da discussão, né,
criar uma cultura. criar uma cultura, exatamente, né? Para que o cidadão perceba que ele é parte importante, Sim, no né, no processo. processo, Uhum. né? E tratando efetivamente aqui especificamente do IGM, como é que o cidadão pode fazer isso? Bom, uma vez que o IGM ele é um indicador de eficiência de gasto, ou seja, o que é eficiência de gasto? É a implantação de políticas públicas, na visão do Tribunal de Contas, né, a implantação de políticas públicas que, que tem como resultado final a mudança positiva da vida da comunidade, né? Uhum. Então, sendo isso o objetivo do IGM, eu penso que o cidadão deve acompanhar essas notas que são divulgadas no sítio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, né? Lá no portal, abrindo lá o site do tribunal, tem uma abinha lá no menu IEGM, você clica lá, você pode pesquisar o nome do seu município, pode comparar as notas do seu município com os municípios vizinhos ou municípios do mesmo porte, né? E o Tribunal de Contas ele traz todas as notas desde 2015. Então, o cidadão ele pode verificar se o município está melhorando ou não, né, as políticas públicas que ele desempenha. Uhum. Então, eu penso que o papel do cidadão, né, é esse, é participar mais, né, Ativamente. e mais ativamente da da fiscalização Sim. mesmo, né, da aplicação do recurso público, Uhum. né, porque afinal de contas quem paga a festa é o cidadão Sim. através dos impostos. Sim, com certeza. A nossa cultura não é a de participar. Infelizmente. Infelizmente, nós apenas votamos a cada 4 anos e esperamos que o nosso voto seja bem cumprido, seja bem executado, mas não fiscalizamos, não participamos, né? Então, seria você ouvinte que não faz parte da gestão pública, mas chegou até aqui e está nos ouvindo, procure e-mails, tente entender um pouco mais como a sua própria participação pode ser importante em todo o processo de É, gerenciamento da municipalidade, das contas em si, né? eu diria até que a participação do cidadão ela é fundamental Sim. nesta questão, Uhum. né? Porque, como a gente já disse, é o cidadão que paga tudo que o poder público faz. Uhum. Desde o fósforo que é utilizado para esquentar a água para fazer o cafezinho, até o recurso para a construção de uma escola, de uma creche, da pavimentação, Uhum. tudo, tudo que as gestões, sejam elas municipais, estaduais ou federais, ou federal, façam, elas são bancadas pelo dinheiro dos impostos. Então, nada mais justo que o cidadão é, é, tenha conhecimento daquilo que está sendo feito, né? Então, como você disse, não basta nós votarmos, né, irmos lá a cada 4 anos e votarmos e não acompanharmos aquilo que as Sim. pessoas nas quais nós depositamos a nossa confiança através do voto estão fazendo, Uhum. né? E como é essa a nossa cultura, infelizmente, muitas vezes aqueles em que nós votamos fazem barbaridades, né? E como a gente não acompanha, a gente não tem como cobrar. Uhum. Então, é fundamental que o cidadão, enquanto Uhum. morador da comuna, ele acompanhe os passos que a gestão dá ao longo do tempo em que o gestor tem à frente da prefeitura. Maravilha. Então, hoje vocês puderam entenderam um pouco mais, né, sobre o correto preenchimento do IGM, o quanto o IGM pode auxiliar o gestor, pode trazer uma amplitude também em relação ao orçamento,
todo o funcionamento ali da máquina, da execução. É extremamente importante entender, compreender e trazer como um aliado, como um recurso, como um procedimento que tem que fazer parte do dia a dia, tem que trazer também todas as informações e ser preenchido corretamente. O preenchimento correto é fundamental. Então, agradeço, Marcelo, Eu pela que agradeço. participação. Espero que vocês tenham gostado. Nós temos aqui abaixo o campo de comentários. Então, como eu disse no início, fiquem à vontade para sugerir temas, para trazer também questionamentos. Nós estamos abertos a críticas construtivas. Então, por favor, se manifestem. Será um prazer receber a sua participação ali. Curtam a GEPAN nas redes sociais. Nós estamos no YouTube. Ativem o sininho de notificação para receber ali todo o nosso conteúdo. Então, quando nós postamos, se você tiver com o sininho de notificação ativado, você recebe ali o nosso conteúdo. Nós estamos no Spotify também com o podcast, no Instagram e no Facebook, tá bom? Se precisarem de auxílio, conhecerem um pouco mais sobre a GEPAN, entrem no nosso site www.gepan.adm.br. Lá nós temos a nossa equipe técnica, os nossos serviços e os cursos que já realizamos e ainda vamos realizar. Será um prazer atendê-lo. Se tiverem dúvidas, cliquem no cantinho direito do nosso site, nós temos a bolinha ali do WhatsApp, nós temos um atendimento personalizado, tá bom? Então, muito obrigada, Marcelo, espero revê-lo em breve. Por favor, não fujam, que essa é a primeira vez na nova casa. Então, vamos conversar um pouco mais. Sempre um prazer recebê-lo aqui. O prazer foi meu, agradeço mais uma vez o convite, né, na nova casa, realmente é a primeira vez, e espero ter colaborado, né, para que os nossos ouvintes, né, possam entender um pouquinho mais do IEGM e da importância do IEGM como um auxiliar do planejamento municipal e mais, como um auxiliar do próprio cidadão na fiscalização da aplicação dos recursos públicos. Obrigado. É isso aí. Então, esse foi o GEPANcast. Muito obrigada por acompanhar e até o próximo episódio. Tchau, tchau. GEPANcast, o podcast do servidor público.